Uma boa tarde a todos. Estamos aí para mais um vídeo Helpdesk dos nossos queridos alunos e alunas. Hoje estamos com o iPhone 7 Intel com fuga de corrente e o nosso aluno ainda não tem câmera térmica, ainda não tem SIC. Então vamos aí trocar algumas ideias ligadas a como resolver problema quando não temos as ferramentas apropriadas para isso. Afinal de contas, nem sempre todos terão as ferramentas disponíveis aí, ainda mais no início, na condição atual que o nosso país se enfrenta. Então, nós estamos com o iPhone 7 Intel com baixo consumo, uma fuga de 80 mA. Primeiro passo é isolar a fuga. Se a fuga se encontra na malha BAT-VCC ou se a fuga se encontra na malha VDD-MAN. Você consegue fazer isso aí com SMB, com Smart Curve, ou até com multímetro de bancada, ou até com a própria fonte de alimentação. Esse aparelho em questão, do Rodolfo, ele apresentava um curto na malha VDD-MAN. Então, sempre quando eu quiser fazer a análise de um iPhone, o que eu tenho que achar? Achar o Tigris. O Tigris eu tenho a malha BAT-VCC, a malha mais importante da placa, que é a PP-VDD-MAN, no qual existia um curto-circuito nessa malha. Eu tenho lá a PP 5V0 USB, que é a malha de carga, no qual com o carregador conectado proverá a corrente para que o aparelho funcione e carregue a bateria, para que o Tigris carregue a bateria. Então esse aparelho tinha um curto-circuito na malha PP-VDD-MAN. Segundo ele, o curto foi no nosso GSM-PA_RF, o PA2G, que é bem comum. Então nós vamos aí fazer aí qual que é a análise, problema definido, 50% resolvido. Foi substituído o PA, o GSM-PA, o aparelho voltou a ligar, porém apresenta uma fuga de 80 mA. Então nós vamos debater aqui primeiro algumas coisas ligadas pertinentes ao GSM-PA, o Power Amplifier. Power Amplifier é sinônimo de potência. A gente chama aí de circuito quente, ou seja, circula um poder, uma corrente, uma potência. Potência é tensão vezes a corrente. Então circula aí uma corrente alta nesse componente. Por isso ele é chamado componente quente. E por isso está mais propício a entrar em curto-circuito. Então ele congelou a placa e conseguiu verificar aí pela dissipação térmica de curto, né? Curto cai a tensão próxima a zero, corrente vai para o máximo, ele achou o curto. Porém, ele trocou o GSM-PA e o aparelho ligou, funcionou com uma fuga de 80 mA. Então, um ponto importante que eu queria debater é o seguinte: pelo PA, o GSM-PA de estar em curto, ele estava aterrando a malha VDD-MAN. Mas vamos analisar um pouco aqui qual que é a análise, qual que é o estudo, o que eu tenho que fazer quando eu achar um PA em curto-circuito. Como vocês sabem, o PA amplifica o sinal de radiofrequência para ser distribuído aí, enviado pela antena e irradiado no espaço. O PA, ele tem o sinal de RF amplificado, tem continuação. Então, por exemplo, no pad 8 aqui, eu tenho Power Amplifier Out. Então vamos pensar comigo aqui. Se por um acaso eu tenho uma fuga nesse capacitor, ou uma fuga no componente depois do indutor, observem que importante aqui, ó, desse indutor, o sinal de amplificação continua. Então eu tenho que clicar nesse pad aqui, eu tenho mais um capacitor. Então se eu, por exemplo, tiver uma fuga nesse capacitor, uma fuga nesse outro capacitor, e uma outra fuga nesse outro circuito do PA aqui, esse componente, o PA2G, vai sofrer todo o percurso de corrente alta, passará por ele. Ele vai sofrer um efeito colateral da fuga nesse componente, ele vai dissipar o calor até o ponto que ele vai entrar em curto. Quando eu coloco um PA novo aqui, eu tenho uma fuga aqui, eu vou continuar tendo aí, quando ele foi trocado novo, ele vai aguentar funcionar com essa fuga. Vai passar algum tempo, ele vai entrar em curto. Então o primeiro ponto importante quando você achar um componente em curto, igual esse aqui estava na malha VDD-MAN, é verificar se na saída dele nada está alterado. Porque quando eu coloco um componente novo aqui, ele pode aguentar funcionar e a fuga vai persistir. E vai continuar. Então um ponto importante da análise aqui é você analisar aqui a continuação desse pino 8 e depois do indutor. Voltamos aqui para a malha VDD-MAN.
Quando você tem um curto na malha VDD-MEM e não tem câmara térmica, não tem SIC, você pode aí, vai ter que usar a eletrônica analógica, digamos assim, o conhecimento básico, a base forte, old school, para resolver isso. Então, o primeiro ponto é entender que a malha VDD-MEM, quando você observa que todos esses componentes acesos, eles estão ligados na malha VDD-MEM, a gente tem que entender que não são somente esses. A ZXW, ela para o caminho de alimentação da malha MEM quando chega no indutor, porque muda de nome. Então, por exemplo, a malha VDD-MEM aqui nesse indutor L3703 está aqui, mas ela, para título de fuga curto, ela continua do outro lado desse indutor. Da mesma forma, a MEM aqui também continua do outro lado desse, por exemplo, resistor de valor 0 ohm. Então aqui eu tenho um resistor de valor 0 ohm. A minha análise não pode parar só aqui. Eu tenho que clicar, quando o resistor for 0 ohm, a corrente passa por ele. E na ZXW para o nome. Então ele vai mudar o nome, mas é a continuação da malha VDD-MEM, que se tiver uma fuga aqui, vai interferir na malha VDD-MEM. Então fiquem muito atentos nisso. Você não pode parar a análise dos componentes possíveis a erro na hora de mapear a sua placa com o componente que está em fuga ou curto, em resistores com valor 0 ou indutores. Então, por exemplo, o L3704, o VDD-MEM parou aqui. Não, na realidade não parou. Mas quando eu clico aqui, muda o nome, Chestnut. E aqui, se eu tiver uma fuga no Chestnut, vai interferir na MEM. Ele faz parte dessa análise. Então, tem que ficar muito atento em análises de fuga em curto para esses componentes. Outro ponto importante, vamos ver outros, por exemplo, olha só. Então, eu tenho lá, ó, o L3302. Ah, a VDD-MEM acabou aqui? A MEM acabou, mas a fuga pode continuar depois do indutor. Ah, eu vou achar um outro aqui. Um resistor de valor 0. Muita atenção em fuga dos M2800. Se tiver algum FL ligado na MEM, então, por exemplo, olha o R7520_RF. Valor 0 ohms. A malha continua aqui. Quando eu continuei aqui, do outro lado da placa, olha aí, ó. O NFC participa também da malha MEM. Então, se eu tiver uma fuga de corrente aqui, ó, se eu fizer a análise cega, digamos assim, da malha MEM, eu não vou achar essa fuga nunca se for no NFC. Então, muita atenção aí para achar fuga em curto. Essa é a dica do dia. Um grande abraço e sucesso a todos vocês nos seus reparos.